Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deus me convidou para que eu pudesse compartilhar com vocês, com a igreja, um aspecto, porque isso é um assunto muito vasto, um aspecto do que é a verdade. Todos nós não pautamos a nossa vida, não pautamos o nosso caminho, não pautamos as decisões da nossa vida em uma mentira. Nós sempre buscamos a verdade como parâmetro, porque nós temos como raiz algo que está dentro de nós, a necessidade de autopreservação, de um zelo próprio, de um cuidado próprio, de uma atenção a nós mesmos. E nós temos o entendimento de que, se caminharmos na verdade, as coisas vão bem. Se caminharmos em uma convicção, em algo que é verdadeiro, eu tenho a plena certeza, ou parte dessa certeza, ou ainda que essa certeza seja circunstancial, por conta das emoções que nos impelem às preocupações da vida. Mas esta verdade, ela é procurada por todos. Não importa a raça, não importa a língua, não importa a etnia, não importa a criação, não importa a cultura, não importa a religião, não importa aquele que serve a Deus e aquele que não serve, todos procuram caminhar pela verdade. Todas as pessoas desejam o próprio bem. Algumas entendem que encontrarão bem quando tirarem a sua própria vida. Algumas entendem, se convencem, seja pelo estratagema de Satanás, seja pelos desafios da vida, seja pelos problemas emocionais e químicos do corpo, entendem, se convencem que só a morte dará a ela aquilo que ela precisa. Todos nós estamos procurando uma verdade, todos nós estamos atrás disso. E eu sei que esse assunto é muito vasto, mas Deus me deu algo muito específico, e eu não quero fugir dele, eu não quero estar distante daquilo que o Senhor me trouxe para compartilhar com a igreja nesta manhã. Vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz: A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade que te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Eu queria
Essa história é a história em que Jesus está dialogando com Nicodemos, um homem judeu, que não estava aqui para afrontar a Jesus, mas estava aqui para dialogar com Jesus, estava aqui para receber de fato, receber verdadeiramente a Jesus. E tudo aquilo que Ele anuncia, tudo aquilo que Ele nos ensina. Então ele estava de coração aberto para ouvir a mensagem. E a palavra que Jesus disse para ele: olha, é necessário nascer de novo. Jesus estava trazendo um aspecto espiritual. Ele estava anunciando, pregando para aquele homem que tinha o discernimento da palavra, mas não tinha a revelação desta palavra. Ele estava possuído de uma verdade, mas havia uma verdade soberana que governava sobre todas as outras verdades. E era essa dimensão de verdade que Jesus estava querendo que Nicodemos alcançasse. E esta verdade, esta revelação, ele só receberia se ele nascesse de novo, porque do contrário, ele continuaria anunciando verdades, caminhando por uma verdade que não o transformaria completamente. Quando Deus me trouxe esta mensagem, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, eu voltei para todo o mês de janeiro, em que nós pregamos, em que eu preguei, em que os irmãos pregaram, os pastores, acerca do reino de Deus, acerca do sermão da montanha. Eu retornei para aquela imagem de Jesus e todas aquelas multidões, e vi no papel de Jesus o papel que eu preciso exercer, o papel que cada um de nós precisamos exercer, de pregar a verdade que é Cristo Jesus. E ao olhar para Jesus, para essa cena, para esse episódio bíblico, algo que me veio ao coração, e isso o Senhor ministrando, é a forma e é a maneira com que nós anunciamos essa verdade. E isso parece ser algo simples, mas não é tão simples assim. Porque eu, irmão, quando eu anuncio a mensagem da palavra de Deus, eu anuncio uma verdade, mas cada um dos irmãos que estão aqui ou que verão pela internet, antes de prestar atenção naquilo que eu estou anunciando, cada um está, de uma certa forma, avaliando quem eu estou sendo. Antes de ouvir aquilo que eu tenho a dizer, uma verdade que eu tenho a declarar, todos ao nosso redor, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, olham para cá, olha para nós, olha para mim, olha para você, e procura discernir quem nós estamos sendo, de forma que aquilo que eu anuncio, aquilo que eu digo, não está em concordância com quem eu estou sendo. É natural que a sua família, é natural que as demais pessoas rejeitem não apenas a atitude, rejeite não apenas a você, mas também rejeite a mim, mas também rejeite aquilo que está sendo dito. Quantos conseguiram entender a relação? Eu estou anunciando a palavra de Deus, assim como o semeador sai a semear. Essa analogia eu trouxe aos pastores há um tempo. O semeador, ele sai a semear, ele sai a plantar.
É certo que o semeador, ele tem uma natureza, a semente tem uma outra natureza. Mas nós costumamos rejeitar a semente se o semeador não estiver em acordo com aquela semente. Mas é fato que milho, sendo milho, plantado por um pastor, plantado por um agricultor, plantado por um engenheiro, plantado por um pedreiro, plantado por um mendigo, plantado por uma criança, a natureza daquele que semeia não interfere na natureza da semente. Quantos conseguiram entender isso? Mas é natural, é comum ver isso. E isso traz um bolo dentro da nossa cabeça, mas é uma verdade isso. No meio da nossa caminhada, no meio do nosso dia a dia, é natural para nós rejeitar não apenas a semente, mas o semeador. É natural para nós rejeitar não apenas a mensagem verdadeira que é pregada, porque aquilo que se diz não concorda com quem está dizendo. Isso eu anuncio para você, para que você possa discernir a respeito do que é o certo, a respeito do que é o errado. Isso eu anuncio para você, irmão, para que você possa compreender, diante de alguém, diante de uma mensagem que você ouve, de algo que é propagado, que é anunciado, e você consiga discernir: opa, isto não é uma verdade. Opa, isto é uma verdade. Apesar de não ser uma verdade que quem prega não vive, mas isso é uma verdade. E nós precisamos ter esse nível de discernimento. Eu não vou requerer isso do mundo, irmão, eu não vou requerer isso das pessoas que não nos conhecem, das pessoas que nos conhecem, mas que não são cristãs. Porque para eles, nós somos a Bíblia que eles leem. E aí está um nível de responsabilidade muito grande, porque eles não têm condições de discernir, eles não têm condições de separar uma verdade da outra. Agostinho, ele anuncia o seguinte: toda verdade é verdade de Deus. Toda afirmação, todo ato concreto, tudo aquilo que não é relativo, mas aquilo que é verdadeiro, essa verdade pertence a Deus. Isso eu quero anunciar a você, irmão, porque você pode estar no seu trabalho, ouvindo o seu patrão, e você conseguir discernir, através da boca do seu patrão, através da boca do teu funcionário, através da boca de um colega que caminha com você, você conseguir discernir: isto é uma verdade, porque toda verdade é verdade de Deus, ainda que seja anunciada por uma pessoa ímpia. Conseguiu acompanhar? Conseguiu me acompanhar? Isso, irmãos, tira de nós um peso de sermos legalistas, tira de nós um fardo que abre para nós uma liberdade muito grande, e uma necessidade de sermos humildes. Nós podemos olhar para a natureza e perceber a verdade de Deus, podemos olhar para as pessoas e perceber que existem verdades que estão sendo propagadas, e essas verdades são verdades de Deus, verdades que nos abençoam, verdades que nos edificam.
Eu posso entrar numa clínica médica, ouvir um médico que nos orienta, e eu não vou demonizar esse médico, porque ele é ímpio, porque ele é um ateu. E ali ele está falando a respeito de uma verdade clínica, uma verdade dentro dos âmbitos da ciência. E eu posso receber aquela verdade. Eu posso estar diante de uma possibilidade de um curso de inglês, um curso de informática, um curso de corte e costura, um curso de manutenção de ar-condicionado. Eu posso estar num curso de engenharia, eu posso estar num curso de administração, e sim, irmãos, ser ministrado, porque da aula é isso, você receber tudo aquilo que cada professor, cada profissional tem para anunciar, tem para compartilhar comigo e com você. E nem por isso eu vou demonizar, porque eu descobri que aquele professor de química é do candomblé. Descobri que aquele professor de humanas é ubandista, é ateu, é espírita. A verdade, ela é absoluta. E essa verdade pertence a Deus. Não pertence ao homem. Não pertence àquele que anuncia. Ele anuncia. Ele declara. Ele se apossa, ele descobre aquela verdade. Mas ainda que ele descubra aquela verdade, ainda que os homens reconheçam aquela verdade como sendo dele, mas quanto a nós, saibamos que se é verdade, essa verdade pertence ao Senhor. Que você possa entrar, irmãos, em qualquer lugar, que você possa estar em qualquer lugar e consiga discernir isso, consiga ouvir as pessoas, consiga ser humilde para compreender e buscar a revelação que vem da parte de Deus, ao ponto de colocar diante do Senhor isso. Porque senão, se isso não for uma verdade, nós vamos dialogar num canal totalmente diferente daquele que Deus espera de nós. Nicodemos conhecia muito da palavra. Nicodemos conhecia da filosofia do seu tempo, da ciência dos seus dias. Mas assim como há muitos que propagam uma verdade misturada com mentiras, misturada com enganos, misturada com a profanação desse mundo. Em comparação, claro, estamos falando de um homem que buscava ser justo, que era Nicodemos. Mas este homem, Nicodemos, não tinha uma revelação que era superior a toda e qualquer verdade. A verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta. Nietzsche vai dizer que a verdade ela é relativa. E isso é algo que tem se propagado de uma forma muito forte nos nossos dias. É algo que tem sido de uma forma muito vil, tem se entranhado até mesmo dentro da igreja, onde uma sentença, onde aquilo que é verdadeiro vai depender das circunstâncias, vai depender de como o problema se apresenta, de como as situações elas se manifestam.
Abra comigo o Evangelho de João ainda, só que agora no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus novamente anuncia no Evangelho de João capítulo 12: em verdade vos digo. E assim nós veremos em diversas passagens da Bíblia, outras passagens, né? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, ou seja, existe uma verdade, mas sobre esta verdade, existe algo que é superior. Dentro da literatura bíblica, quando nós enxergamos essa expressão, que ela é dupla, em verdade, e ele repete, em verdade, ele está reiterando, ele está declarando que existe uma verdade que verdadeiramente é verdadeira. E nós, irmãos, podemos sair da igreja, podemos sair do contexto da igreja e olhar para a natureza, olhar para tudo aquilo que o homem, cristão ou não, já descobriu, seja a respeito dos astros, seja a respeito dos micróbios, seja a respeito dos animais, seja a respeito da matemática, seja a respeito do que for. Nós podemos sair deste lugar e identificar a Deus através dessa verdade. Mas ainda que possamos identificar tudo isso, muitos são aqueles que entram em confronto e querem confrontar a verdade do homem com a verdade de Deus. Muitos são aqueles que em sala de aula usam das verdades científicas para confrontar a verdade de Deus. Mas você pode entrar na sala de aula, você pode estar com quem quer que seja, admitir esta verdade, sem que ela seja confrontativa à verdade de quem Deus é. Eu já estive em sala de aula, aquele filme, Deus Não Está Morto, né? Esse filme é muito bom porque ele traz, eu já assisti, quantos aqui já assistiram esse filme? Deus Não Está Morto. Eu assisti o 1, não assisti o 2 ainda, mas há muitos anos eu assisti esse filme e pude assistir novamente, até dentro disso, aonde a verdade de muitos homens se torna uma arma para um professor confrontar e tirar todo o âmbito de fé dos alunos. Eu sei que tem muitos jovens aqui que dentro da faculdade pública na sua maioria, e a faculdade particular também, vocês lidam com desafios como esse.
Vocês lidam com confrontos como esse. Mas eu quero te encorajar a receber verdades, e não aquilo que é relativo, a verdade que é anunciada em sala de aula, mas entender que essa verdade não pertence ao professor, não pertence àquele que recebeu, que foi honrado pelos homens, mas você pode receber essa verdade como sendo a verdade de Deus. E eu escrevi o seguinte: não importa se essa verdade ela é dita por um pastor, por um cristão, por um gentil, por um traficante, por um bêbado, por um cientista ateu, toda a verdade, ela é verdade de Deus. Ainda que seja proclamada pelos homens ou pela natureza, isso tira de nós todo o legalismo, tira de nós toda a visão limitada, tira de nós uma visão moralista a respeito da verdade. Mas se é verdade, nós podemos declarar o seguinte: essa afirmação, essa declaração de Agostinho nos ensina a reconhecer a beleza de Deus através da arte, através da ciência, através da sociedade, nos ensina a olhar para fora e principalmente olhar para dentro e perceber essa verdade que vem de Deus. Existem muitas pessoas que se sentem, eu vou dizer algo simples, mas isso é algo tão sério. Existem muitas pessoas que se sentem feias. Existem muitas pessoas que não conseguem perceber a beleza que há nela. Por se sentirem feias, há um padrão social. Inclusive Augusto Cury lançou um livro cujo título é A Ditadura da Beleza. Nós acabamos pautando a nossa vida, a nossa maneira de caminhar, segundo uma verdade que está estampada diante do espelho. Mas a regra, o padrão desta verdade foi estabelecida pelo homem. Mas eu quero te dizer, irmão, eu quero te dizer, minha irmã, você é linda. Você é lindo, meu irmão. Tem muitas pessoas que acham que isso é um problema só das mulheres, mas tem muitos homens que se sentem feios, horríveis, acabados, e aí por isso não cuida, não corta o cabelo, não escova os dentes, de um dia para o outro não toma banho, já está ruim, deixa ruim mesmo. Eu estou falando uma verdade ou mentira, gente? Vira para quem está ao seu lado e diga: você é lindo. Sem trocadilho, gente. Sem trocadilho, pelo amor de Deus, né? E para você que é solteiro, tá do lado aí do objeto de oração. Você é linda. Existe um padrão de beleza, uma forma de enxergar o que é belo e o que não é. Mas a verdade é que todos nós somos lindos por dentro e somos lindos por fora. E temos dificuldades de observar isso. Não observamos o que temos, mas observamos o que não temos. Não observamos o que somos, mas observamos aquilo que gostaríamos de ser. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu fosse desse jeito, ou se eu fosse daquele jeito. Nós olhamos para dentro de nós e vemos o pecado querendo nos governar.
e não conseguimos enxergar mais nada. E se enxergamos a bondade, o amor, a disposição de ser amigo, nós ignoramos, temos essas coisas como algo menos importante. E esta é uma verdade que está ali escancarada. Às vezes olhando para dentro de nós, isso, irmãos, eu falo às vezes porque é uma forma de dizer, porque é todo mundo, inclusive eu, sou assim. E está lá, escancarado, no centro da sala da casa, o egoísta que eu sou, o soberbo que você é. Mas se alguém descobre, melhor, deixa alguém para depois. Mas quando você entra dentro de sala, você reprova o egoísta, você reprova o soberbo. Mas não tem como negar, ele está no centro da sala, ele está tentando te dominar. E o pensamento é: se eu reprovo, o que dirá quem entrar na sala? Com certeza reprovará muito mais do que a mim. Então, para que ninguém me reprove, eu vou esconder. Para que ninguém me reprove, eu vou enfeitar. Para que ninguém me reprove, eu vou dizer que, na verdade, o que você está vendo não é egoísmo. Eu vou dizer que, na verdade, o que você está vendo é outra coisa. E é exatamente quando nós relativizamos as coisas. Porque é duro, irmão, enxergar para nós, enxergar aqui há dentro de nós coisas assim. Nós não observamos as coisas boas, mas valorizamos as coisas ruins, e elas vão tomando conta. E é tão lindo quando Jesus disse: bem-aventurado os cansados, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurado sois quando você reconhece o que há de bom dentro de você e o que há de mal dentro de você. Bem-aventurado é quando você consegue discernir quem você está sendo. Porque quem você é, Jesus já disse: você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Pastro é pastor, eu não sei ao anunciar, é um artista. É um artista, ele tem diversas obras que são extremamente reconhecidas, diversas pinturas lindas, e ele disse o seguinte: a manifestação de Deus em nós é a beleza. A beleza é a expressão da manifestação de Deus em nós. E nós só conseguimos observar e perceber esta beleza através da contemplação. Então, irmão, quero te dar um dever de casa. Depois que você tomar banho, passa mais tempo se olhando no espelho. É sério. É sério, gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Esses dias eu estava escovando o dente, eu faço isso com tanta pressa, acabou, Teve esses dias que eu escovei o dente, aí eu olhei, meu Deus, eu preciso ir ao dentista.
Ainda tenho 2 sisos aqui, então os dentes daqui ficam meio de ladinho. Passe mais tempo no espelho, irmão. Não passe mais tempo se comparando, mas passe mais tempo contemplando. Contemplando. Porque você é uma criatura de Deus. E Deus te fez do jeito que você é. Valorize isso. Passe mais tempo te observando. Olhe para a formação dos teus dedos. Olhe para as linhas das tuas mãos. Olha para os dedos dos seus pés. Preste atenção naquilo que você tem de bom e agradeça a Deus. Pastor ou pastor, ele diz o seguinte: ele afirma que nos dias de hoje a beleza e a arte elas estão em crise. A beleza e a arte estão em crise. Arte não é sinônimo de beleza, ok? Pastor está justamente fazendo essa diferenciação. A beleza, aquilo que de fato é belo, aquilo que é verdadeiramente belo, e aquilo que é a expressão da beleza, estão em crise. Ele diz o seguinte: não há mais discernimento entre aquilo que é belo e entre aquilo que é o feio, o que diz respeito a artes plásticas e outras formas de arte. E a gente já teve outras discussões ao longo de 2018 e 2019 a respeito do que é arte, do que é belo. Pois ele anuncia, eu vou repetir, ele diz o seguinte: não há mais discernimento entre aquilo que é belo e entre aquilo que é feio, pois aquilo que determina é o consumismo, é aquilo que vende e aquilo que não vende. Eu tive um professor de filosofia e ele dizia o seguinte: olha, entenda o seguinte, a beleza é uma expressão da verdade de Deus, e eu sou belo, e como homem belo, sou a expressão da glória de Deus, a expressão da bondade de Deus, amém? E ele diz o seguinte: olha, isso é fato, ninguém ensina uma criança, ninguém mostra para uma criança o que é belo, e ninguém mostra para uma criança o que é feio. Mas se você pega uma criança que ainda não tem discernimento de muita coisa, coloca uma coisa bem feia na frente dela, ela vai ter medo, ela vai recusar, ela vai resistir. Mas coloca uma coisa bonita na frente dela, ela vai receber, ela vai abraçar. Então, irmão, contemple o belo. Saia na sua rua contemplando o belo, contemplando a beleza das coisas, contemplando a beleza das pessoas, contemplando o asfalto e dizendo: Senhor, tu deste sabedoria a um homem. Quem vai para o centro do Rio vê aquelas obras monumentais, e você também pode olhar para essas obras e dizer: Senhor, tu deste sabedoria ao homem. Olha para uma obra como essa. Na China, agora está toda essa discussão, né, ninguém vai para lá, tudo bem, mas só estou comentando. Lá tem um prédio de 20 andares. Esse prédio de 20 andares, ele foi feito de madeira. Esse prédio de 20 andares que foi feito de madeira tem 500 anos. Todas as pessoas sobem durante todo o ano, elas sobem até o último andar e descem. Aí você pergunta para mim: para quê? Para que alguém sobe até o último andar, 20 andares, não tem nem elevador, é escada mesmo de madeira, e desce?
para contemplar, pelo exercício da contemplação. Contemple Deus através da ciência. Isaac Newton, ele é autor da lei da gravidade universal e ele fez a seguinte declaração: se puder ver mais alguém, desculpa gente, eu li totalmente errado. Se pude ver mais além do que os demais, foi porque me pus de pé nos ombros de um gigante. E esse gigante que ele diz é Deus, tá? Eu vou repetir. Se pude ver mais além dos demais, é porque me pus de pé nos ombros de um gigante. Outra declaração de Isaac Newton é: Deus é capaz de criar partículas de matérias de diversos tamanhos e formas, e talvez de diferentes densidades e forças, e portanto de várias leis da natureza, e fazer mundos de diversos tipos em várias partes do universo. Pelo menos não vejo contradição nenhuma em algo, pelo menos não vejo contradição alguma em tudo isso. Essa é a declaração de Isaac Newton. Irmão, quando você vê uma verdade, abraça-te a ela, porque essa verdade é uma verdade de Deus. Nós podemos fazer o mau uso da verdade, quando nós nos colocamos como os doutores da verdade, quando nós não consigamos perceber Deus em tudo e em todos. Quando você, irmão cristão, não busca ter empatia para com as pessoas que ainda não alcançaram a dimensão de fé que você tem. Eu vou dar um exemplo. Eu estava com um rapaz, uma conversa frívola. Na verdade é um senhor, uma pessoa mais velha do que eu. E ele estava me prestando um serviço, e ele é cristão também. Conversa vai, conversa vem, ele me diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho a tendência a ser muito moralista, assim como algumas pessoas da minha família, porque eu já fiz tanta besteira na minha vida, eu já fiz tanta coisa errada. Então ele começou a contar as coisas que ele fez, as coisas que os parentes da família dele fez. E fulano, beltrano, que ele falou lá, uma das pessoas, tem a tendência de olhar hoje para pessoas que fazem as mesmas coisas, e com um dedo de acusação, com um dedo moralista, apontam para essas pessoas dizendo: essa pessoa está errada, vai para o inferno, está em pecado, está errado. E esse irmão falando o seguinte: se não fosse Deus na minha vida, eu estaria fazendo as mesmas coisas até o dia de hoje. O mundo, irmão, caminha assim, cheio de verdade, mas cheio de engano e cheio de mentira. E isso concorda de uma forma muito tranquila. Nós temos que fugir do legalismo, irmão. Você precisa fugir do legalismo. Isso é algo que constantemente nos assedia, onde nós estabelecemos um padrão de verdade, um padrão daquilo que é verdadeiro, e não necessariamente está na Bíblia, não necessariamente está escrito na palavra do Senhor. É como aconteceu no Natal, acho que foi semana passada, né? No Natal tivemos aqui a apresentação natalina, né? Aquela situação. E
Na internet surgiu lá algumas pessoas dizendo o seguinte: mas que absurdo, street dance dentro da igreja. O balé até vai, mas street dance, isso está errado dentro da igreja. Eu falei, olha, eu pensando, primeiro deletei, né, claro. Depois eu compartilhei com alguns irmãos. Falei, olha, só o Kings na nossa igreja tem 16 para 17 anos. Me confirma se eu estiver errado, gente. Só o Kings tem 17 anos, eles só fazem isso. Além, claro, do discipulado, além, claro, do, enfim, a forma de dizer, né? Uma das expressões de evangelismo, das expressões de acesso para você abordar e evangelizar, é o street dance. Quantas pessoas não justificam diante de um roubo? Claro, é cristão, mas está roubando. Mas justifica que o Senhor sabe do desafio que ela está passando. O Senhor sabe dos problemas que ela está vivendo. O Senhor sabe que não tem jeito. E é quando nós relativizamos essa verdade. E nós precisamos entender, irmãos, que existe uma verdade que está no nível de Nicodemos. E essa verdade todos nós precisamos ter acesso. Mas existe uma verdade que está acima de Nicodemos. É exatamente a verdade que Jesus estava proclamando a Nicodemos. A verdade que Jesus estava proclamando quando declarou o Sermão do Monte. Cada um de nós seremos confrontados e seremos encorajados a abraçar a verdade que é Cristo e rejeitar o engano que se passa por verdade que é expresso no mundo. Eu, como cristão, já passei por crises em que questionava a existência de Deus. Eu, como cristão, já passei por crises em que questionava tudo. Mas no meu questionamento, eu não procurei o mundo como resposta, porque essa resposta está no mesmo nível do Nicodemos. A resposta que eu precisava, eu só pude encontrar quando na verdade, eu encontrei a porta das ovelhas. E pude discernir, através da natureza, sim, através de muitas verdades que são anunciadas, mas principalmente, através da verdade, que é acima de toda a verdade, que se chama Cristo Jesus. Nós podemos andar com confiança nesse mundo, irmãos, sem titubear, porque Cristo, que é a verdade, que está sobre toda a verdade, Ele tem o desejo de se revelar a mim, Ele tem o desejo de se revelar a você, Ele tem o prazer de nos encontrar no secreto, Ele tem o prazer de mostrar que Ele é Pai, Ele tem prazer de se mostrar como Filho, Ele tem prazer de se mostrar como aquele que nos ama e que se preocupa comigo e se preocupa com você. Isso faz com que nós venhamos a olhar ao nosso redor, olhar para dentro de nós, quanto valores, quanto ser humano, olhar para o nosso corpo físico, olhar para aquilo que somos e poder dar glória a Deus, poder glorificar a Deus. Quantas são as pessoas que entram em crise porque não se aceitam, entram em crise porque não conseguem alcançar um padrão,
E nós dentro da igreja temos que ter cuidado a respeito disso, um padrão de evangeliquez, que na verdade, isso não existe. E muitos que estão há 15, 20 ou mais, são os mais propensos a serem enganados por isso. Como se o evangelho do reino também não fosse o evangelho do arrependimento. Como se um cristão de 30 anos não tivesse que matar diante de Deus, aniquilar, suprimir diante de Deus desafios como esse que eu citei, como o orgulho, como a soberba, como tantas outras tentações. Que nós possamos ser, todos nós, possamos ser humildes diante do Senhor. Humilde diante do Senhor. E poder dizer: Senhor, Tu és e sempre será a referência e o padrão que eu devo seguir como cristão. Será que você se sente feio, irmão? Será que você se sente feia? Será que por dentro você se sente uma pessoa horrorosa? Eu vou dizer que isso não estava nem na mensagem, tá? Mas eu quero te dizer que você é lindo. Eu quero dizer que você é linda, ainda que tenha suas imperfeições, e que essas imperfeições sejam um detalhe na sua vida. E é por isso que a palavra diz que nós somos santos. Eu li isso na Bíblia e dizia: não, não, eu, santo, se a palavra está dizendo. Mas quando eu tive esse discernimento, eu compreendi que eu sou santo, apesar dos meus defeitos. Eu sou santo porque eu tenho Deus na minha vida. E isso, irmão, precisa ocupar o maior lugar da sua sala. Isso, irmão, precisa ocupar os maiores lugares da tua casa, do teu corpo espiritual. Isso é que nos dá liberdade para sentar na mesa. E por último, eu quero que você volte um pouquinho, João capítulo 6. Eu quero chamar os obreiros, quero chamar os diáconos. João capítulo 6, versículo 47, que diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como podes dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em si mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
quero que você feche os seus olhos nessa hora. E por que eu estou pedindo para que você possa fechar os olhos? Para que você possa olhar para dentro de você mesmo. Às vezes abrimos os olhos para aquilo que as mídias, para aquilo que a televisão, para aquilo que o jornal anuncia. Estamos tão preocupados a sermos repetidores. E somos repetidores de muitas coisas. Mas nós precisamos aprender a olhar mais para dentro. Precisamos olhar para aquilo que Deus fez. Precisamos olhar para tudo ao nosso redor. E enxergar Deus. Enxergar Deus. Enxergar Deus. Perceber Deus. Ah, Senhor Jesus, Tu me deste, Senhor, esta palavra. Para que essa palavra, Senhor Deus, possa romper. Possa romper, Senhor Deus, com todo estratagema de Satanás, em querer nos fazer ver o mundo, ver a vida, ver as pessoas, ver as coisas, de uma forma equivocada, de uma forma errada. Mas Senhor, ao propagar a Tua palavra, propagar a Tua verdade, que não sejamos legalistas, Senhor, que possamos ser humildes para admitir verdades que estão presentes no mundo. Possamos, Senhor, ser humildes para não sermos senhores da verdade, humildes para até mesmo não ter uma resposta, humildes para reconhecer que precisamos aprender, ainda que quem nos ensine seja um homem ímpio, ainda que quem nos oriente seja um médico que está ali falando a respeito de saúde, mas tem uma vida completamente errada. Ó Deus, ajuda-nos a viver um evangelho verdadeiro. Nos ajude, nos impeça, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que vivamos uma mentira, vivamos um pseudo-evangelho, vivamos uma édige que não é pautada na Tua palavra, mas é pautada na cultura da minha família, na cultura dos meus irmãos, na forma como eu quero enxergar o mundo. Mas me ajuda, Senhor Deus, a olhar para dentro de mim, para fora de mim, olhar para o meu exterior, olhar para as pessoas, olhar para a natureza, e que em tudo, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado, que em tudo o Teu nome seja honrado. Reconhecer isso, Deus, é o que me permite tomar do cálice, é o que me permite tomar do pão. Reconhecer isso, Senhor, é o que me humilha perante a Ti. Humilha toda a humanidade, tudo aquilo que todos já fizeram algum dia. Está muito distante, muito longe dos Teus caminhos. Está muito distante dos Teus horizontes. Por isso, Senhor, nós queremos ser ministrados por Ti, para que estejamos completamente ligados, para que estejamos completamente convertidos, em todas as áreas da nossa vida possamos estar convertidos a Ti, pois estamos, Senhor, submissos à Tua palavra, e verdadeiramente possamos nascer de novo, porque cristãos somos e continuamos, Senhor Deus, a nos aproximar do Teu amor. Aceitamos a Ti, mas continuamos Te aceitando. Somos santos, mas continuamos, Senhor, nos santificando. Oh, Jesus Cristo, nós clamamos o Teu santo nome, Pai.
Eu não sei, Deus, quantos aqui estão de fato fazendo oração. Eu não sei, Deus, quantos aqui estão apenas de olhos fechados. Eu não sei. Mas o Senhor sabe do coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Deus, daquilo que se passa no coração de cada um nesse lugar. E o Senhor sabe, acima de tudo, como conduzir a cada um a tua verdade. Porque assim como diz as tuas escrituras, nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. Nesse momento de Santa Ceia, que você, irmão, que você, minha irmã, possa se colocar diante de Deus e possa dizer: Deus, eu me humilho perante Ti. Que não sejam meus problemas familiares, não sejam meus problemas no trabalho, que não sejam os meus pecados um limitador para que eu tenha comunhão contigo, mas que eu possa ter consciência do meu pecado, que eu possa ter consciência de quem eu sou e que eu possa participar da Santa Ceia. Que nessa hora você possa dizer isso ao Senhor, que você possa anunciar ao Senhor: